Ela está aqui. Vamos ver se inicia. Isso. Então, bom dia a todos. Meu nome é Wilde Cardoso Gontijo Júnior. Eu trabalho na Agência Nacional de Águas, na área de marcos regulatórios e alocação de água. O intuito dessa reunião é finalizarmos a alocação de água dos reservatórios Bituri, também chamado de Severino Guerra, e Pedro Moura Júnior, na bacia do Ipojuca, para que a gente possa ter aí um planejamento dos usos dos reservatórios durante o período do resto deste ano e início do primeiro semestre do ano que vem, até a próxima estiagem, né? Então, essa é a segunda reunião. Fizemos uma no dia 4 de outubro, hoje é dia 6 de outubro, 9 horas e 15 minutos. E antes da gente iniciar efetivamente a reunião, eu pediria aos participantes que dissessem o nome e a instituição que estão representando. Então, vamos iniciar aqui pelo Alexandre, por favor, Alexandre. Alexandre Moura. Bom dia, Alexandre Moura, do DENOX SESC Pernambuco. Obrigado. Coronel Edilson, por favor. Bom dia a todos. Edilson Monteiro, coronel da PM, mas agora coordenando o DENOX novamente. Obrigado, Edilson. Francisco Araújo. Francisco Araújo, representando o cônsul Bituri, e hoje não vai contar com a presença dos professores Luciano e Mercedes, porque eles estão numa outra reunião. Obrigado, Geraldo. Bom dia, Geraldo Bruini, da Asa Palmeiron. Obrigado. Gustavo. Bom dia a todos, Gustavo Pestano, da APAC. Eu trabalho na Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia Hidrográfica, que é responsável pelo acompanhamento das ações dos comitês e conselhos pelo Estado. Obrigado, Hudson. Hudson, por favor. Está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Eu sou o Hudson Pedrosa, sou gerente de segurança e barragem aqui da Compesa. Obrigado. Ítalo. Bom dia, sou Ítalo Leal, representando o Grupo Moura. Obrigado. José Arteiro. Bom dia, meu nome é José Arteiro, da Procuradoria do DENOX em Pernambuco. Obrigado. Sérgio. Sérgio Torres, consultor da Compesa. Ok, obrigado. Antes de mais nada, eu vou fazer um rápido, como nós temos várias pessoas que não participaram da reunião de anteontem, só fazer uma rápida aqui a apresentação do que nós conversamos, né? Nós fizemos essa reunião na terça-feira para o nivelamento inicial sobre a situação do Bituri. Eu acho que é melhor aqui eu projetar uns slides que ficam mais didáticos, né, para que todos possam acompanhar. Eu vou colocar aqui, fazer algo mais expedito, né? Então, nós temos aqui, como de costume, essas reuniões anuais para discutir essa alocação de água. Temos um reservatório Bituri hoje numa situação mais confortável, como pode ser visto nesse gráfico. Nós temos aqui o reservatório que já passou por momentos muito ruins, né, com falta d'água, e hoje ele está no que nós chamamos de estado hidrológico amarelo. Como vocês podem ver, desde 2014, esse reservatório fica próximo do fundo, ele tem uma capacidade de 16 milhões, e ele estava ali, no máximo, em torno de 5 milhões. Então, este ano, nós temos aí a grata satisfação de verificar que ele está com 13 milhões e pouco. Isso dá um conforto para os usuários, notadamente as indústrias, o pessoal do entorno e a Compesa, né? No ano passado, ele passou aqui por um período de rebaixamento muito forte, ele ficou
com praticamente 2 milhões, né? 1.300.000, na verdade, em fevereiro desse ano, e graças às chuvas é que houve uma recuperação. De toda forma, não houve, diríamos, dificuldades maiores para as empresas, porque elas estavam já planejadas para essa situação, né? O outro reservatório, que é o Pedro Moura Júnior, ele está cheio, né? A Compesa recentemente até aumentou a cota do reservatório. Esse reservatório, só para aqueles que não acompanham mais de perto, ele chegou a secar em 2017, 2018, e hoje ele está aqui na cota máxima, né, com um volume aí acima de 29 milhões. Essa foi a situação, né? E nós conversamos na reunião passada sobre como que aconteceram as coisas aí neste último ano, né, de todas as providências que nós tínhamos planejado para poder deixar mais estruturada a gestão dos 2 reservatórios. Nós tínhamos uma pendência até a reunião anterior sobre a capacidade da Compesa retirar água do reservatório, né? Mas ontem a Compesa nos informou que está aí fazendo um trabalho, já tem um planejamento para aumentar a capacidade de retirada de água lá do Belo Jardim, para que a região possa utilizar mais o maior reservatório, né? Que, como vocês veem, o Belo Jardim está com mais de 29 milhões, enquanto o Bituri, numa situação ótima, com 13. Né? Ou seja, o Belo Jardim é, de longe, o melhor reservatório em quantidade, né? Mas em qualidade da água, nem tanto. Então, discutimos essas questões técnicas na reunião passada, né? A Compesa já nos encaminhou esse material e ficamos para discutir hoje, né, alguns temas que a gente já até colocou no termo de alocação de água na minuta que foi encaminhada para os senhores, tá? Tá dentre elas as questões relativas à utilização do reservatório Tabocas, né? A questão relativa à alocação de água de cada um dos reservatórios e também um instrumento de cooperação que a gente tem aí tentado verificar aí a possibilidade dele ser firmado entre o DENOX, as indústrias, a Compesa, o IFPE e a Prefeitura de Belo Jardim, tá? Para efetivamente cuidar do Bituri, né? Você sabe, o Bituri, ele foi construído pelo DENOX, né? O DENOX é o empreendedor, ele é o responsável pela obra, enquanto o Belo Jardim, o Pedro Moura, é de responsabilidade da Compesa. E nós estamos hoje com, diríamos, a intenção de estruturar melhor essa capacidade de operação, monitoramento e manutenção do Bituri. Bom, com relação à alocação de água, né? Nós ficamos de fazer aí um terceiro cenário para alocação, né? Para que essa alocação ficasse mais próxima da realidade. Então, nós trouxemos aqui uma retirada, um cenário 3 para o Bituri, seria uma retirada máxima de 660 litros por segundo, 161 litros por segundo, uma redução da retirada das indústrias de acordo com o que vem sendo praticado, né, com 7,8 litros por segundo, e uma retirada aí do entorno e do IFPE de 50% do potencial de uso do Bituri. O objetivo desse terceiro cenário era verificar como ficaria aí o reservatório caso a gente procedesse com essa, diríamos, essa economia de água do Bituri. Né? Então, a situação é a seguinte, né? O cenário 1, que é o cenário de pleno uso das águas pela Compesa, pelos usuários do entorno e pelas indústrias, esse reservatório poderia chegar, se não chover, o ano que vem, em 5,63 milhões de metros cúbicos. Os outros 2 cenários, né, com
um uso maior ou menor da indústria, essa é a diferença, vocês veem que nós temos aí uma pequena redução, que é a curva azul, né, em função da retirada menor, mas ambos os cenários eles conseguiriam fazer com que nós estivéssemos ainda nessa situação verde, né, apesar de um volume menor, em agosto do ano que vem. Tá? Então, esses são os cenários do Bituri. Com relação ao Pedro Moura Júnior, nós temos aqui dois cenários, um de uso maior, outro de uso menor. O que vem acontecendo é que a Compesa não tem hoje uma capacidade de tirar muita água do Pedro Moura Júnior, tá? Em função de não existir ainda essa ampliação da capacidade de retirada. E, tirando mais ou menos, nós temos aqui uma situação confortável, que mostra que essa região deveria utilizar mais água do Pedro Moura Júnior para cada vez mais fazer com que o Bituri fosse preservado em função da sua pequena capacidade de acumulação, né? Então, temos esses cenários e vamos, então, o que eu fiz, né, na reunião passada, eu passei um e-mail para todos aí, tentando dar um nivelamento sobre essas questões relativas à alocação, os novos cenários, o marco regulatório, que é a regra ANA-APAC que define essa situação aí do uso da água do reservatório, e também eu reencaminhei a minuta de acordo de cooperação técnica, né, entre os parceiros para ver se a gente consegue avançar nessa gestão do Bituri, tá? Então, seja rapidamente, não sei se tem algum acréscimo aí, alguma dúvida, ou se já pode passar para as discussões posteriores. Tem algum acréscimo, gente? Alguma coisa aí que eu deixei de falar para dar uma nivelada inicial? Alguma dúvida para aqueles que não participaram? Não estava aqui o Geraldo, o Hudson, o Edilson. Nenhuma dúvida? Por mim, tranquilo, Wildo. Tranquilo, não. Ok. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente já poderia já tentar acertar, que aí eu acho que envolve diretamente a Compesa, né, Sérgio? É com relação aos cenários, né? O Jorge não está aqui, o Jorge Ramos, que foi também convidado, né? Mas aí eu estou trazendo esses cenários aí para uso do Bituri, né? E do Belo Jardim. Aí eu queria saber aqui da Compesa e das indústrias quais os cenários seriam mais adequados para vocês nesse período agora, né? Então, nós temos aqui o cenário do Bituri e o cenário do Belo Jardim. Então, Compesa, indústrias, vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tenho. Pois Bom, não, Sérgio. olha, primeiro eu queria realmente salientar que teria sido importante, infelizmente, George não compareceu, nem João, porque eles é que estão, vamos dizer assim, na ponta, né, do sistema, eles é que são responsáveis pela operação direta, podem falar com mais propriedade de que eu. Porém, como eu conheço bem o sistema, vai ficar difícil, neste momento, a gente caminhar para um cenário diferente do cenário 1, podendo, evidentemente, a depender do comportamento da barragem, a gente fazer ajustes dele, a gente pode se compromete aí com a Ana, a gente fazer essa reunião com mais frequência, né? Eu acho muito importante, mas nesse momento a gente já trabalhou, estou falando isso porque a gente já trabalhou com essa vazão de 160 litros por segundo e realmente a gente teve muito problema de desabastecimento
em algumas áreas lá da cidade de Belo Jardim, houve muito protesto, uma situação bastante incômoda, né? Então, eu acredito que até a gente fazer, a gente implementar esse estudo que eu te mandei, Wildo, e que, caso assim haja um reforço da ANA, né, junto aí a mandar um ofício aí para a diretoria da Compesa, porque não é um projeto de longo prazo de implantação, porque basicamente ele mexe só com a estação elevatória e com o stand pipe e com o trecho final da adutora, entendeu? Parece 400 metros, uma coisa assim. Então, seria um projeto que eu acredito que o prazo de execução dele seria em torno, se pegar para valer mesmo, inferior a 6 meses, né? Entendeste? Então, fazendo isto, aí realmente ficaria possível da gente se comprometer mais em reduzir a retirada do bituri, certo? Eu não vou estar aqui sendo inconsequente de dizer, não, a gente vai reduzir e tal. Primeiro porque eu até não tenho competência legal para isso. Eu sou um consultor da Compesa. Segundo, porque, pela minha experiência, evidentemente, que meus 40 anos de Compesa, eu sei que fica muito difícil a gente trabalhar com a vazão inferior a essa do cenário 1, enquanto não forem ampliadas as vazões do Pedro Moura Júnior. Tá certo? Então, basicamente, era isso. E com relação ao Belo Jardim? Não, com relação ao Belo Jardim, eu concordo plenamente que a gente maximize o uso dele, entendeu? Maximize o uso dele, até porque hoje a gente tem uma condição melhor de diluição desta água, porque realmente ela tem um teor de salinidade muito elevado, ela só pode ser aproveitada com diluição e só essa vazão aí, com a vazão reduzida do bituri, não daria para a gente atingir o padrão de potabilidade, mas como hoje a gente tem também a adutora do Mochotó, né, com água que vem lá do eixo leste, a gente teria essa condição dessa diluição. Então, hoje ficaria factível realmente da gente trabalhar com essa vazão aí de 190 ou até mais um pouco, né? O projeto, como você vai ver, ele pode chegar até 250 litros por segundo de retirada, quando você lê a memória descritiva, até 250 litros por segundo de retirada. Mas claro que isso, que é a adutora do Mochotó e posteriormente a adutora do Agreste, ela prevê a colocação de 150 litros por segundo lá em Belo Jardim, que aí realmente seria suficiente, junto com o bituri, para a gente diluir aí essa água do Pedro Moura, ok? É isso aí. Com relação a Ítalo, Geraldo, algum comentário? Francisco? Sobre o consumo aqui, por exemplo, das indústrias, o que eu observo é que é quantitativo bem pequeno, né, em relação aos demais, e que normalmente tem se apresentado até abaixo do disponibilizado. Então, acho que para as indústrias não teria grande problema em cumprir com esses cenários. Certo, mas aí nós temos cenário 1, 2 e 3. Certo. Tu pode voltar como foi o cenário realizado no ano anterior? Sim. Esse aqui, tá vendo aí os usos? Uso Foi industrial. 4,9, né? Isso. O observado. E Isso. o alocado 7,8. Aí tu volta Isso. para os outros 3 cenários agora, por favor. Qualquer um dos cenários, se é possível que a indústria cumpra, né, com o observado dentro do que é permitido. Eu acredito que não tem grandes variações, não. Ok. Geraldo, Francisco.
Diante das justificativas da Compesa e da dificuldade de operacionalização para usar mais a do Bituri, a do Belo Jardim, a gente tem que concordar com o cenário 1, ressalvando a necessidade de a gente desligar a adutora que puxa a água do Taboca, para poder a população de Serra do Vento e região e os ribeirinhos da Jusante poderem ter um volume um pouquinho melhor de água. Wilde, É, eu queria até, sobre isso que Francisco colocou agora, ontem eu conversei à tarde, até demoradamente, com o João Rafael, é uma pena que ele não esteja aqui. Existe realmente a intenção da Compesa de desligar essa adutora do Tabocas para Belo Jardim. Depois que a gente, como eu te falei ontem, né? A partir do momento que a gente consiga melhorar a água do Pedro Moura, e a gente pode, ou talvez até antes, seria também importante o Consul mandar um ofício aqui para a diretoria da Compesa, fazendo essa solicitação, que eu concordo, eu pessoalmente concordo, né? Mas é uma posição minha, não é uma posição da Compesa, né? Mas eu conversando com o João Rafael ontem, inclusive, a gente deverá iniciar estudos, que eu falei sobre a história, viu, Francisco, da questão da adutora lá, de retiradas. Segundo ele, a Compesa tem feito fiscalização, e ele disse que a carência de água lá, essa situação realmente precarizada do abastecimento, segundo ele, não é questão de retiradas clandestinas, não, é de aumento de demanda mesmo. Realmente, a localidade de Serra do Vento apresentou um crescimento acentuado nesses últimos tempos, e a nossa intenção é, inclusive, ampliar a retirada lá, porque hoje o sistema que bota para a Serra do Vento, ela só tem capacidade para 12 litros por segundo. E como a barragem regulariza 20 litros por segundo, a intenção nossa é realmente ampliar o sistema para a retirada da vazão plena de regularização da barragem, que são os 20 litros por segundo, colocar todo para a Serra do Vento, que ela hoje a gente reconhece que o abastecimento lá está muito intermitente, mas, segundo ele, foram feitas já inspeções na adutora e não se verificou retiradas clandestinas. Ele disse que é realmente questão do aumento de demanda, e como a população normalmente é de baixa renda, aí não tem reservações domiciliares suficientes para vencer o ciclo de abastecimento, o ciclo de desabastecimento, ou o ciclo do rodízio. Então, ele disse que aí a reclamação realmente é muito grande, viu? Mas é isso aí. Em relação ao rodízio, ele não tem sido cumprido. A gente já teve defasagem lá superior a 40 dias de intervalo para chegar à água. Em relação ao furto, eu me certifiquei, a gente verificou. As chácaras que tem na região estão desviando água, continuam desviando água, principalmente para encher piscinas. Tá? Isso é uma realidade, a gente está tentando, inclusive, levantar informalmente a informação de quem está fazendo isso para poder repassar para vocês. Ok, Francisco. Eu vou sugerir, né, que você coloque isso tudo aí que você falou, com certeza vocês verificaram, vocês têm mais condições de verificar, talvez, do que a Compesa. Vocês coloquem isso no ofício do Consul. Manda. Pois não, pode falar. Precisa que a Compesa estabeleça um calendário, dizendo estabeleça e cumpra como cumpre para Belo Jardim. Pronto, mas coloque isso no ofício também, viu? Com certeza. Coloque tudo. Você pode mandar isso endereçado a Mário Heitor. Mário Heitor é o diretor, ou a João Rafael, mas se você achar melhor, pode mandar direto para o diretor do interior, que é Mário Heitor Gade, G-A-D-E, circunflexo, Mário Heitor Gade Filho. Mário Heitor Gade. Mário Heitor. Bota no chat esse e-mail. Vou botar o e-mail dele, né? Certo? Eu boto o e-mail dele no chat. Pronto. Que aí você manda para o diretor
porque aí, vamos dizer assim, dá mais força, né? Porque já vai direto para a diretoria, aí o diretor já manda para com a determinação da diretoria para João Rafael. Tá certo? Beleza. Tá bom, então. Pronto, eu vou botar no chat aqui. Ok, vamos lá. Geraldo Bruini, tem alguma observação, Geraldo? Com relação aos cenários? Então, Oi? os três cenários estão atendendo, porque a ASA, em particular, está fazendo um mix entre Compesa e Bituri, né? Então, nós temos um contrato, a gente faz esse balanceamento aí para atender as duas partes, entendeu? Ok, maravilha. Bom, estou vendo aqui, Jorge. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Eu estou botando aqui o e-mail de Mário, conforme o Francisco pediu. Eu vi o Sérgio que se referiu, né? Não, tudo bem. Se ele já está colocando, eu não vou colocar, para não colocar duas vezes. Pode colocar aí, Jorge. Então vamos tentar fechar aqui o seguinte. Com relação aos cenários de alocação, né, nós temos, então, esses três cenários, né, cenário 1, 2 e 3. Né, eles têm aí uma diferença de 2 milhões, né, a menos no reservatório, se não chover, mas que nenhum desses três cenários comprou. Opa, Ítalo, desculpa. Tudo bem. Eu não... Você tem o cenário que se apresenta, o uso industrial e abastecimento da Compesa. No nosso caso, hoje, 50% da nossa água vem da Compesa, 50% vem através do termo de alocação. Nessa situação, o que você coloca aí como uso industrial está sendo contabilizado o que a Compesa fornece para a gente ou está em outra conta? Está em outra conta. Isso aí é retirada direta do Bituri. Ok, tudo bem. Como eu já sinalizei na outra reunião, vou reforçar que alguns meus estavam presentes, que nós estamos finalizando uma conexão para abastecimento das nossas fábricas 100% pela Compesa. Então, dentro em breve, a gente não vai estar mais fazendo uso do termo de alocação, a gente só está fazendo as questões de ajustes que a Compesa pediu, alguns equipamentos, válvulas e etc., para poder finalizar essa conexão. Uma vez que estiver pronta, aí a gente vai estar 100% abastecido pela Compesa. Por enquanto, a gente não consegue dar um prazo, porque as peças ainda estão chegando, tudo. O serviço é um espaço confinado, ainda vai precisar de autorizações, questões de segurança para fazer e tal. Mas não vai demorar muito. Isso já está no nosso radar há um bom tempo já. Estamos buscando resolver essa pendência para a gente ter 100% do nosso abastecimento pela Compesa. Ok. Bom, então vamos lá. Jorge, aqui o Sérgio, ele se manifestou aqui sobre a operacional. Então, nós estamos fechando aqui da seguinte forma, você que é o gerente da região, ver se você concorda, né? Nós temos esses três cenários que estão na tela, né? Nós vamos, então, fazer um cenário que seja com a possibilidade máxima de retirada pela Compesa de 214 litros por segundo, né? E uma retirada das indústrias dos demais usos de 7,8 e 14. Na verdade, vai ser um mix do que está aqui apresentado, né? E com relação ao Pedro Moura Júnior, né, de um cenário também, possibilitando que haja aí uma maior retirada lá do Pedro Moura Júnior, de acordo com a capacidade da Compesa de retirar, né? E uma retirada industrial lá do Pedro Moura Júnior de zero, uma vez que as indústrias estão hoje sendo atendidas ou pela Compesa ou pelo Bituri. Então, nós vamos fazer um mix disso tudo, né? Seria o cenário 1 com o 3 no Bituri e o cenário 1 sem a indústria no Pedro Moura Júnior, até que vocês tenham aí operacionalizado essa ampliação do Pedro Moura Júnior.
Todo mundo de acordo? Perfeito, de acordo. Ok, bom. De acordo. Ok, então vamos lá. Bom, com relação à alocação propriamente dita, nós temos isso, né? O segundo tema com relação à alocação, que foi aqui passado en passant, né, foi com relação à utilização do Tabocas. Então, no Tabocas, há aqui esse diagrama em que a gente pode ver aqui o Tabocas Piaca, que atende Serra do Vento, e como o Francisco e o Sérgio já conversaram nessa reunião, há aí a necessidade de algumas ações para poder melhorar o atendimento da comunidade Serra do Vento, né? E são duas ações que eu queria colocar em discussão para a gente. Primeiro, é de que houvesse efetivamente esse monitoramento, aí o Sérgio já orientou o Consul a comunicar a Compesa para que seja feita uma fiscalização sobre perdas e furtos nessa adutora, né, que poderia estar comprometendo a cidade. E a segunda questão que foi colocada aqui é de interrupção da retirada de água no Tabocas para atender ao sistema Bituri, né? Hoje, a retirada é em torno de 20 litros por segundo. Então, eu queria saber aí da Compesa e do pessoal do Consul se isso atenderia, ou seja, as duas ações serem pactuadas aqui. Monitoramento, né, da adutora para a Serra do Vento e paralisação da retirada para Bituri, uma vez que está sendo liberado bastante água aí do Belo Jardim e do Bituri para a Compesa. Então, queria a manifestação de vocês sobre isso. Eu concordo integralmente com isto, que seja feita a suspensão da retirada de água da barragem de Tabocas e as ações de monitoramento sejam mais frequentes, inclusive com a definição e cumprimento de um calendário de abastecimento. Ok. Compesa. Alguém da Compesa? Jorge, Sérgio. Tá tudo bem, Will. Tudo bem. É possível a gente pactuar isso e isso ser cumprido, sem problemas para vocês? O cenário 1 que você fala, né? Não, tudo bem. Com relação aos cenários, a gente já pactuou. Estou falando com relação a Tabocas. Interrupção da retirada da adutora da água de Tabocas. Aí é melhor. Eu Jorge. acho que não sei se no momento seria possível. Aí era bom o George ou o João Rafael dar uma posição. Por isso que é importante. Eu acho um pouco difícil. Eu anotei aqui para a gente fazer um trabalho melhor de fiscalização nessas adutoras, mas a gente tem a utilização a necessidade de utilizar essa água. A gente pode tentar fazer a diminuição de Tabocas com o incremento da adutora do Agreste. Só que o incremento da adutora do Agreste requer alguns serviços que a gente não está conseguindo entregar. Então, assim, se você disser hoje, tem de fazer, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir fazer, entendeu? Acho que a gente precisa ainda dessa retirada de Tabocas Piaça. O que eu posso me comprometer é fazer uma fiscalização na adutora para tentar minimizar esses desvios que ocorram. Eu não concordo por conta do cenário 1, não contemplar a retirada de água do Tabocas, tá certo? A água pode ser retirada e está prevista para Belo Jardim. Tabocas, o volume é muito pequeno, que pode muito bem ser tirado, já está previsto no cenário 1, ser retirado da barragem de Bituri. Tá certo? Por quê? Porque além do abastecimento das comunidades pela água transportada pela Compesa, tem os proprietários de imóveis ajusantes que, quando começa essa retirada, começa o verão, e a retirada de água continua, a barragem para de sangrar rapidamente. E com isso, todos os ribeirinhos ficam sem água
muito mais rapidamente. Jorge, só para me dar uma esclarecida, olha, nós temos aqui a possibilidade de 214 litros do Bituri, mais 100, cento e pouco aí do Pedro Moura, né? Então dá 314. Isso não é suficiente, não, para o sistema de vocês aí, não? Porque a gente pode... Oi? Não, sim, eu sei que está operando aí, né? Ainda não. O que a gente pode, o que eu posso, o que a gente, eu acho que eu seria como mais adequado, era colocar isso lá para o nosso diretor e dizer, e nesse documento, sugerir a não utilização de tabocas piaça para o sistema de Belo Jardim. E aí a gente vai ter de estudar, porque está vindo uma coisa de um órgão superior, e aí a gente vai ter de estudar alguma outra coisa. Porque se ficar só a gente aqui, porque você, não, eu concordo, eu vou cumprir. Mas alguém vai chegar lá e vai ligar um conjunto motobomba e eu só vou saber depois que alguém vir me reclamar. Então, como sugestão, eu vou seguir a linha que o doutor Sérgio colocou. Você faz a comunicação oficial para o nosso diretor e aí a gente vem de cima para baixo do nosso órgão. Eu acredito que é o melhor caminho. Eu acho que aqui esse fórum tem que, essa reunião agora tem que aprovar a suspensão. Tá? Se houver uma impossibilidade realmente grave de interromper essa captação, aí a Compesa pleiteia e apresenta justificativas, porque pelo que está previsto no cenário 1, tá certo? O atendimento está completo lá, só tirando do Bituri. E não pressupõe a transposição do Tabocas para o Bituri para complementar essa cota que está sendo disponibilizada na barragem do Bituri. É por isso que eu queria retomar tecnicamente a questão, Jorge. Sim, a demanda de vocês aí, ela não seria suprida com essas duas retiradas? Há necessidade dessa água do Tabocas ou seria, por exemplo, uma eventualidade? Eu queria fazer uma colocação. Veja bem. Como eu lhe falei, conceitualmente, Francisco está certo. Eu acho que a coisa caminha para isso aí. Agora, hoje, a capacidade nominal de produção entre a barragem Tabocas e a comunidade Serra do Vento não é suficiente. E vai continuar sendo insuficiente a gente ligue ou não as bombas para Belo Jardim. Aí ele diz, não, mas vai baixando a barragem e tal, quando você tira, baixa mais rápido. Realmente, baixa um pouco mais rápido. Porém, lembre que você pode também estar perdendo água, uma água para evaporação. Então, o ideal, na realidade, o caminho seria ampliar a vazão para a Serra do Vento, porque o abastecimento de Serra do Vento, acredito eu, acho que George e João Rafael podem confirmar melhor do que eu, não será alterado você desligando a bomba para Belo Jardim, porque ela continuará bombeando os mesmos 12 litros por segundo, que é a capacidade nominal dela. Está entendendo, Wildo? O único ponto que, vamos dizer assim, pode ser alterado é a velocidade de descenso da barragem. Mas isso, evidentemente, que poderia ser monitorado. Bom, enfim, são colocações que me vieram aqui à cabeça e estou colocando aí para ser analisado. Exatamente essa velocidade de descenso que afeta, tá certo, os proprietários de terra até ajudando a barragem, que ficam sem água mais rapidamente, tá certo? Inclusive, alguns produtores, a gente tem casos de roubo de água por proprietários que têm água na barragem, às margens do rio, no leito do rio, e que passaram a roubar água exatamente porque não tinha água no rio, tá certo? Como passa uma adutora próxima, eles desviaram a água. Então, se a gente deixar a barragem sangrando por mais tempo, eu vou ter o atendimento ajusante.
E a questão do abastecimento de Serra do Vento tem que ser revista com a maior rapidez possível, porque não se admite que uma comunidade fique 40 dias sem receber água. Então, a população lá, não sou eu, a população lá está se preparando para fazer mobilizações sérias. Certo, Francisco. Agora veja, um reservatório, uma barragem de acumulação, ela não é projetada para sangrar o tempo todo. E a barragem de Tabocas-Piaça, em sua concepção, ela é uma barragem para abastecimento humano, tá certo? Então, a gente não pode colocar uma prioridade para outros usos, que é esse pessoal que está ajusante da barragem, em detrimento do abastecimento humano que a gente está fazendo em Belo Jardim. Aí é que eu questiono, porque não é detrimento ao abastecimento humano de Belo Jardim, tá certo? Não existe a necessidade de eu levar a água de Tabocas para Belo Jardim. E, em consequência disso, eu melhoro a vazão para os produtores ajusantes. Até porque, na hora que eu cortei a água lá na barragem, inicialmente, eu tinha que ter previsto alguma solução de fornecimento de água de forma contínua para essas pessoas, que é uma quantidade muito grande de gente, tá certo? Que usavam anteriormente a água do rio para desenvolver para o seu uso humano e pessoal e para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. A gente tem que considerar isso, porque isso é um conflito de águas e é um conflito que tem que ser dirimido no âmbito da ANA e da APAC. Eu particularmente não concordo, porque essas pessoas não têm outorga, entendo o problema social, tudo bem, elas podem até reivindicar, mas, como eu te falei, a barragem foi aprovada na época pelos órgãos ambientais, ela tem finalidade de abastecimento humano, inclusive, quando ela foi concebida e implantada, ela era para reforçar o abastecimento de Belo Jardim. Serra do Vento veio depois, e nunca para abastecer agricultores ou produtores rurais, certo? Ela foi uma barragem construída pela Compesa, com recursos da Compesa, então, o abastecimento humano. E essa questão de é necessário ou não é muito relativo. Na realidade, hoje, Belo Jardim precisaria mais água. Você precisa se atualizar em relação à gestão de águas, tá certo? Os usos são múltiplos, tá? A prioridade é para o uso humano, mas todas as outras necessidades têm que ser atendidas. Se você considerar a necessidade de outorga para o caso do pessoal da barragem, que usa os produtores depois, não se aplica em parte, porque a maioria é de pequenos, muito pequenos produtores da agricultura familiar. E esse pessoal está prejudicado. Oi, deixa eu... Posso fazer uma... Não, só um minutinho. Vocês estão aí monopolizando aqui o debate. Eu acho que todo mundo entendeu a situação, tá? Acho que tá bem clara a situação. Por isso que eu fiz aquela pergunta para o Jorge, sabe, Sérgio? Sim, eu acho que não é que nós temos água em todos os sistemas, né? E tem que ver qual que é a melhor forma de que essa água seja utilizada, podendo atender os múltiplos usos. Tá? O uso para abastecimento público ele é prioritário em situação de escassez hídrica, que não é o caso hoje, né? Hoje nós não estamos em situação de escassez hídrica. Nós estamos hoje garantindo toda a água necessária para o uso. A pergunta que eu fiz para o Jorge é o seguinte: caso, Jorge, seja interrompido Tabocas para Belo Jardim, tá? A água que vocês tiram de Bituri e Belo Jardim e Pedro Moura, ela é insuficiente para o atendimento a Belo Jardim? A gente vai ter que fazer alguma compensação, como, por exemplo, Pedro Moura, e estudar isso. Se for para parar Tabocas-Piaça para Belo Jardim, nós iremos parar e vamos tentar ver uma compensação. Entendi. Mas Pedro Moura hoje... Pedro Moura, que é o maior manancial, é onde se tem mais água. Acontece que Pedro Moura, aí vem aqueles problemas que não é problema de ninguém, só é da Compesa. A unidade foi furtada, precisa adquirir material para colocar mais conjunto, essas coisas. Isso é um problema interno, interno da Compesa.
A população não tem culpa, a sociedade está sendo vítima, como a Compesa está sendo vítima desse tipo de coisa. Então, se for necessário parar Tabocas Piaça, será parado e a gente vai estudar uma compensação com Pedro Moura ou, em último caso, com Bituri, mas a princípio será tentado Pedro Moura para suprir essa necessidade. Entendi. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Nós temos hoje uma situação real, operacional, que não dá para a gente ignorar, né? Ou seja, existem dificuldades operacionais da Compesa ainda com relação a Pedro Moura, como o Jorge acabou de colocar, né? E existe uma decisão racional de que não haveria necessidade de Tabocas se Pedro Moura e Bituri puderem ser utilizados no seu potencial. Foi isso que eu entendi. Tem água lá, tá? Então, aí, Francisco, a minha coisa é a seguinte, acho que a gente pode aqui fechar de que a questão da interrupção de Tabocas, ela ficaria acordada, porém, caso haja dificuldades operacionais justificadas pela Compesa, e aí a gente vai oficiar a Compesa sobre isso, né? Ela pode utilizar Tabocas, entendeu? Acho que é uma questão de... A gente só muda a redação no sentido de que, minha sugestão é, fica interrompida a captação de Tabocas para Belo Jardim, e se a Compesa, por problemas operacionais, ou tiver uma necessidade, da seta emergencial de utilização, ela faz a solicitação para essa utilização. Não, exatamente. A gente tem que deixar isso operacional e expedito. Não dá para ficar burocratizando o processo. Isso, tá? A gente toma... claro. Oi, desculpa, é isso. Deixar bem clara a suspensão. Só no caso de necessidade ela justifica e utiliza. Não, pois é, exatamente. Mas aí a gente vai ter que formalizar isso e atender ao que o Jorge e o Sérgio pediram, de que isso seja formalizado à diretoria da Compesa para que os atores locais assim procedam, entendeu? Tá? Isso aí a gente faz rapidamente, né? Para que não haja aí nenhum prejuízo. É lógico que o melhor dos mundos é ampliar logo esse Pedro Moura Júnior, ampliar a capacidade de atendimento de Serra do Vento. Né? E são duas ações complementares que não dá para ser feito assim hoje, né? Entendeu? Tá? Hudson, por favor. Wilder, pelo que eu estou acompanhando, é a primeira vez que estou participando dessa reunião, mas essa decisão de desligar a retirada de Taboca Piaça seria para a barragem passar mais tempo vertendo. Assim, no meu entendimento também, como o Sérgio também me colocou, essas barragens de abastecimento, elas não são feitas para estar vertendo todo o período do ano. Por isso, o uso mais inteligente dessa barragem é que ela realmente, a gente use todo o volume dela durante todo o ano. Não seria melhor apresentar um estudo que regularize o rio, para a gente até, o pessoal da Jusante, não aproveitar essa água só quando estiver vertendo, e sim passar todo o período do ano, o úmido e o seco, com água no rio, e de um jeito racional, que a Compesa não interrompa 100% o abastecimento, e nem que tire a vazão ecológica de 100%, e tem esse equilíbrio durante todo o período do ano. Não, a sua colocação está corretíssima, Hudson. Eu acho que o reservatório Tabocas, ele é de competência regulatória da APAC, entendeu? Então, a APAC é que tem que fazer isso. O que nós fazemos nos nossos reservatórios é exatamente isso que você falou. A gente mapeia os usos e define qual que é o uso para jusante, qual que é o uso no reservatório e como que isso pode acontecer, né? Eu acho que aqui nós estamos com os colegas da APAC, né? E a gente sabe que a APAC já foi chamada a conversar sobre isso há algum tempo. Esse reservatório já deu muito problema, né, Hudson? Não sei se você...
Você sabe. Porque fica, assim, no meu entendimento, uma decisão importante com poucos dados na mão. Não, entendi. Qual é a vazão? Qual é a chance dessa barragem falhar com essas vazões de hoje? Eu acho que é um caso de ter estudos mais apurados para tomar a decisão. Não, entendi. Eu estou falando para você o seguinte: eu acho que nós temos que sair daqui com essa missão para a PAC também fazer esses estudos, entendeu? Tá? Porque esse reservatório já deu muita confusão. Ele é uma coisa pequenininha, todo mundo aqui sabe que já deu muita confusão na época mais de seca, né? Tá? Então, hoje, ou seja, eu acho que o mais sensato é isso, ou seja, se puder retirar, né? Ou seja, interrompe. Mas caso a Compesa tenha alguma dificuldade, não vai deixar de tirar água, entendeu? Tá? Ela vai justificar que tem problemas operacionais, assim, assado. E em ato contínuo, né? Aí eu estou aqui com meus colegas Robertson, aqui da APAC, eu queria que eles se manifestassem sobre isso, eles propusessem esse modelinho de gestão do Tabocas, justamente para poder pacificar isso, entendeu? Inclusive revendo, se for o caso, desculpa só, a outorga da Compesa para atender Serra do Vento, entendeu? Eu nem sei como que está essa... Pode ser assim, Robertson? Oi, Wilde. Eu vou levar essa demanda para a diretoria, tanto da de fiscalização, tá? E de outorga, para saber isso, e para a diretoria de recursos hídricos, para a gente avaliar essa questão das ações de regulação do uso, né? E uma possível alocação também para esse tipo para esse reservatório, já que ele é domínio do Estado. Você entendeu? É uma questão muito pequena, mas que causa muito ruído, entendeu? A gente desde que eu cheguei aqui na PAC, tivemos vários problemas com Taboca, até com retirada ilegal de água, essas coisas. Isso. Então, eu acho que tem que pacificar isso de forma regulatória. Estabelece qual que é a regra, qual que é a quantidade de água, se tiver que fazer descarga de fundo, faz, entendeu? Né? Para garantir vazão ecológica, não sei o quê. Mas o Hudson, eu acho que interviu, não sei se é isso, Hudson, que você está querendo, mas eu acho que é isso. Assim, a PAC tem que chegar lá, vai ser usado assim, inclusive revendo a outorga da Compesa. De repente pode aumentar a outorga da Compesa, entendeu? Isso com regra operacional, até de acordo com o nível do período do ano. Acho que a gente tem engenharia para isso, né? Para a gente mediar esses conflitos na gestão da água. Maravilha. Pode ser assim, Jorge, Sérgio e Francisco, como complemento? É extremamente necessário que esses estudos sejam feitos, tá certo? Até porque, por exemplo, as grandes crises de água que Belo Jardim sofreu, quem socorreu foi Taboca, porque já chegou lá a tirar mais de 1.000 carros-pipas dia de água para abastecimento via carro-pipa quando foi interrompido o abastecimento. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem, tá certo? E planejar pensando no atendimento também à comunidade que é proprietária original das terras que seguem no leito do rio. É preciso gerenciar bem esse conflito e os estudos da PAC já deveria ter feito. Com licença. Só um comentário em cima do que o senhor Francisco colocou aí. Os pipas usados pela Compesa saem das ETAs da Compesa. Esses pipas saindo da barragem de Tabocas pode ter sido do Exército ou algum outro órgão. Isso. Os pipas saíram abastecendo, atendendo o Exército, atendendo ao setor de avicultura de São Bento do Una, o Grupo Zé de Almeida e os outros, que iam buscar água em Tabocas. O fluxo era muito grande. E foi isso que, inclusive, gerou um protesto. Não da Compesa. Isso, que eu coloquei. O pipa da Compesa sai das ETAs da estação de tratamento de água. Estou falando do uso de pipa lá, tá certo? Sim, verdade. Isso é verdade. E salvou muita gente, inclusive o setor avícola foi salvo principalmente por conta da água do Itaboca. Ok. Bom, eu acho que isso está pacificado. Tipo assim, eu tenho que dar encaminhamentos para ter uma solução mais robusta. Não adianta ficar só aqui com soluções temporárias, né? Que a gente vai ficar muito precário.
Então, a gente vai fazer isso, ou seja, os cenários estão colocados, os 2 reservatórios, a questão do Tabocas fica interrompida, salvo se a Compesa tiver problemas operacionais, nós vamos oficiar a Compesa disso, né, encaminhando o termo de alocação, e a APAC vai proceder aos estudos aí para poder fazer o marco regulatório do Tabocas, tá? Bom, vamos avançar então aqui para a questão do acordo de cooperação técnica, tá? Então, só interrompendo um pouco a apresentação, eu vou colocar para vocês aqui aquele instrumento que a gente tinha aí compartilhado, né? E que era esse acordo de cooperação, tá? Tá compartilhando aí com vocês? Tá, a gente tá vendo. Tá vendo aí? Tá, né? Bom, então a historinha é o seguinte. Tá sim. Tá, aí, Edilson, você está conosco aí, Edilson? Tá, Edilson, Arteiro, Perfeito, né? estamos por aqui. Maravilha. Então, Edilson, Arteiro, Alexandre, né, que participaram disso também, pessoal da indústria, da Compesa, certo. Existe o reservatório Bituri há muitos anos, e esse reservatório tem aí, diríamos, sido... a gente tem, o DENOX tem tido muita dificuldade em cumprir todos os procedimentos para operação e manutenção dele, né? Então, nós nos reunimos em novembro do ano passado, conversamos aí com os atores locais, né, e as pessoas acharam que seria uma coisa interessante avançar numa cooperação que não envolvesse recurso financeiro, que fosse feita pelo DENOX, pela Prefeitura de Belo Jardim, Compesa, IFPE, né, NATO, ASA, ou seja, todos aqueles maiores usuários aí do reservatório Bituri. E focando em quê? Monitoramento da barragem. Você sabe que hoje as barragens, né, têm aí uma legislação toda própria, né, Hudson? Com relação às responsabilidades do empreendedor, né? Então, existem aí responsabilidades do empreendedor com relação ao monitoramento da barragem para garantir a sua estabilidade física, né? Tem ações de manutenção preventiva, né, para evitar danos a essa barragem, até porque aquela barragem ali passa carro em cima, ela é uma estrada, né? Que hoje também tá acontecendo assim, né? Tem questões relativas à manutenção corretiva de investimentos e obrigações do empreendedor com relação a plano de segurança de barragem, plano de ação de emergência, um punhado de coisas. E aí a proposta foi assim, olha, vamos ver aqui como a gente pode, né, fazer essa parceria e quem que pode se comprometer com o quê. E em função disso, nós aqui na ANA fizemos um levantamento do que seria importante, né? E fizemos aqui, vocês devem estar visualizando aí, uma planilha, que seria um plano de trabalho, né? Já colocando de forma inicial uma proposta a ser discutida por vocês para verificar quem poderia fazer determinada atividade. Fizemos isso, encaminhamos isso por ofício. A Compesa nos retornou falando que poderia participar, porém estava muito estava muito indefinido o que caberia a cada um dos parceiros, né? E que essa indefinição faz com que, enquanto o processo não estiver avançado, isso não aconteça. Parece que isso também aconteceu na Moura, né? Eu não sei se na ASA também, a Maria da Guia também falou sobre isso, né? E a gente tem algumas situações. Primeira situação a ser colocada, de verdade, é o seguinte, se persiste, né, por parte tanto do empreendedor quanto dos parceiros, a intenção de firmar esse compromisso. De forma geral. Então, essa seria a primeira questão. A segunda questão é de
se vocês tiverem interesse em firmar esse compromisso, como detalhar essas atividades para que elas não pesem desproporcionalmente para ninguém, né? Tá? De forma que ela seja adequada ao perfil, inclusive, dos parceiros, tá? Então, se isso a gente pode ajudar aqui na ANA, mas o DENOX também tem todas as condições também de definir isso, né? Essa planilha, ela foi feita, Francisco, do cônsul, para que fosse construída aí essa parceria coletivamente, o que não aconteceu, tá? Então, eu acho que antes da gente insistir e ficar colocando isso, ó, esse tema novamente, né, eu queria, assim, pelo menos nessa reunião, tentar fechar esse entendimento. Primeiro, das empresas que estão aqui do DENOX, eu queria saber se há entendimento de que esse acordo é um avanço e se vocês acreditam, né, que ele possa ter sucesso no futuro. E segundo, se há alguma proposta de vocês com relação ao detalhamento disso, caso vocês concordem em prosseguir com esse instrumento. Então, era essa introdução rapidinha que eu queria fazer. Eu queria passar a palavra de volta para vocês para ouvir e ver o que nós decidimos, ou se a gente esquece esse negócio, tá bom? Então, a palavra está aí com vocês. Bom, eu acho que poderia começar, né? Alexandre Denox. Essa proposta, ela vem desde o ano passado sendo construída. Naquele momento da reunião do Consul, teve todo esse indicativo de interesse de todas as partes, que isso é muito interessante. O Denox tem interesse, não é? E aí eu queria quase imediatamente passar a palavra também para o doutor Arteiro, procurador da AGU no Denox, que ficou ele incumbido da análise jurídica do documento, e também passar, obviamente, a palavra para Edilson como o atual coordenador da CSPE. Mas já aproveitando também, e acredito que com o encaminhamento do aceite, da concordância do termo de acordo, a gente possa trabalhar esse detalhamento do plano de ação, plano de trabalho, vai haver uma necessidade, creio eu, de uma oficina para a gente fazer esse detalhamento, porque além do que a ANA estabeleceu, que foi muito bom, porque avançou bastante essa planilha do plano de ação, a gente tem como referência também o relatório de inspeção das barragens, né? E temos a da barragem de Bituri, que fala de alguns pontos específicos, como recomendação no final do relatório, que são 6 pontos, mas tem lá dizendo remoção de vegetação, recuperação estrutural do concreto, remoção de vegetação dos canais. Então, a gente também tem como nortear esse plano de ação, esse relatório de inspeção. Mas eu acho que para a gente concretizar isso, a gente precisaria, entre as entidades parceiras, realizarmos uma oficina. E aí, isso, obviamente, foi naquela reunião lá em Bituri, que foi levantado sobre a falta de uma precisão de dados, não é? Por exemplo, vegetação, remoção de quanto de vegetação e uma estimativa de custo dessa operação, em que pese não haver transferência de recursos, mas haverá aplicação de recursos. Eu acho que o Denox tem, como diante dessa situação que o Denox passa por uma redução de seu quadro de profissionais, a gente pode suprir essa necessidade desses profissionais com instituições como a Compesa, que tem um quadro de engenheiros que podia subsidiar bastante esse levantamento de custos, né? Então, em princípio, eu queria trazer essas observações e essas sugestões. E aí sugeri passar a palavra para o doutor Arteiro. Arteiro, por favor. Com relação ao aspecto jurídico da minuta proposta por acordo de cooperação, nós analisamos desde o ano passado, acho que nos foi encaminhado esse em novembro de 2021, pelo então coordenador do Denox, Dr. Décio.
E no que se refere aos termos propostos para o acordo de cooperação técnica, não existe ressalva do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista administrativo, técnico e da viabilidade para os partícipes, aí realmente não cabe a mim entrar nessa seara. Eu até vou pedir licença, porque eu tenho um outro compromisso agora às 11 horas e vou ter que sair da reunião. Mas eu estou participando, inclusive, atendendo a solicitação da Coordenadoria de Pernambuco, que foi feita por Alexandre ontem, apenas para esclarecer isso, que do ponto de vista jurídico é totalmente viável a formalização desse acordo de cooperação técnica. Agora, é evidente, vai ter que se formalizar tudo num processo administrativo que deve tramitar por alguns setores do DENOX, aí eu vou ter que formalmente emitir um parecer sobre o acordo de cooperação e para que se possa dar sequência. Eu agradeço a todos a atenção. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. Ok, muito obrigado, Arteiro, porque realmente essa posição de vocês, é lógico, a gente não recebeu, né? A gente oficiou aí para o DENOX, mas o DENOX não nos retornou, né? Mas eu acho que a sua posição aí nessa reunião gravada aqui, eu acho que já supre essa necessidade inicial, e é lógico que aí agora é avançar no detalhamento do instrumento para vocês poderem fazer um parecer mais formal, né? É isso? Sim. Né? Ok. Só para a gente tentar, então, isso, passar para o doutor Edilson. Você quer se manifestar sobre a proposta, Edilson? É perfeito. Eu estava avaliando aqui, conversei ontem à tarde aqui com o Alexandre, e anteontem, né? E realmente nós não temos nada contra, inclusive com parecer já informal do doutor Arteiro, demonstrando que não há óbice, né, jurídico. Nós iremos, é claro, aceitar. Eu não estava sabendo disso, estou sabendo agora, é recente para mim, não estava aqui, mas iremos adotar todas as providências para fazermos esse convênio, uma espécie de convênio, como a gente costuma fazer aqui também com os órgãos que nos rodeiam aqui, como exemplo o MDR, que fica aqui no quarto andar, a Polícia Federal, a Receita Federal. Esses órgãos também a gente tem também um contratozinho assim de colaboração e recíproco, né? Então, para a gente é mais um e seja bem-vindo. Ok. Hudson? Sim. Eu tinha visto essa proposta, né, de cooperação técnica. Quero dar os parabéns para a Ana, né, por estar fazendo essa gestão, juntar todos os órgãos, conversar e propor essa cooperação técnica. É muito importante a Compesa. Hoje a gente tem em torno de 154 barragens. A gente estava em quinto em número de barragens, como empreendedor do Brasil. Eu acho que a gente vai subir para segundo ou terceiro em número de barragens. Então, assim, é lógico que a gente tem interesse em firmar essa cooperação técnica. Sobretudo, eu poderia até pensar já numa cooperação técnica para Pedro Moura Júnior e Itabox Piaça, por exemplo, que são barragens da região, a gente está vendo que tem interesse de tantos usuários. E então uma cooperação técnica dessa é muito bem-vinda para essas barragens de usos múltiplos. Só que eu tenho algumas preocupações com essa cooperação técnica. Sobre as atividades que a gente possa estar ajudando a cooperação técnica, eu acho que a Compesa ela pode entrar muito mais no que é a expertise dela, em termos de registro, tubulação, da parte hidráulica mesmo da barragem, né? Mas isso é, como o Alexandre falou, a gente pode fazer uma sabatina para poder discutir e sair com uma cooperação técnica mais refinada. Mas o que me chama atenção é sobre as condições iniciais. Desde 2019, a gente está fazendo as inspeções nas barragens que a Compesa é empreendedor. Embora a maioria delas são de usos múltiplos, com vários usuários, mas desde 2019, a gente assume como empreendedor. E está fazendo esse diagnóstico e a gente percebe o estado de
de conservação inicial dessas barragens. Então, assim, quando a gente coloca uma capinação, uma manutenção de um registro, muitas vezes não é não está na fase de uma manutenção preventiva, e sim já corretiva, que o recurso é muito maior. Então, a gente teria que ter primeiro esse estado inicial aí, qual é a realidade dessa barragem inicialmente, para poder depois avançar na manutenção preventiva. A outra questão é sobre a lei de segurança de barragem. Quando a gente divide essas responsabilidades, e caso, Deus me livre, a gente, que nunca isso vai acontecer, mas é uma chance remota, um risco muito mínimo de ocorrer, mas a gente tem que pensar nele, numa ruptura, num acidente, onde vai gerar muito conflito, onde o empreendedor é o responsável por lei, porém ele vai acusar falhas de alguém que não cumpria essa cooperação técnica. Isso é um conflito muito importante a gente pensar nessa hora, né? E para a gente enfrentar isso, aí vem a minha sugestão. A lei de segurança de barragem, anteriormente, ela colocava apenas um empreendedor, que seria o dono da terra, ou, ela ficava claro quando ela botava o principal beneficiado. Essa lei alterou, agora em 2022. Ela coloca que o empreendedor é praticamente quem tiver qualquer documentação que lhe dê o direito de uso ou de operação daquela barragem. Me parece que tanto a ANA como a PAC, ela ainda continua na prática colocando um empreendedor para cada barragem. Fica fácil você encontrar um empreendedor para aquela barragem e ela assumir todo esse risco. Porém, hoje, no meu entendimento, e no entendimento até de pessoas jurídicas aqui, da advogada da Compesa, a lei não coloca um empreendedor para uma barragem, ela deixa bem amplo. Como são barragens de usos múltiplos, talvez a gente deveria avançar, de vez de uma cooperação técnica por baixo, e deixar o DENOX como apenas um empreendedor responsável por falhas que possa vir a ocorrer nessa cooperação técnica, a gente trazer o setor de segurança de barragem, da ANA, da APAC, e discutir a questão do empreendedor para essas barragens. No meu entendimento, hoje, a lei pode assumir vários empreendedores para uma barragem. E sim, aí, no caso, todos tendo a sua responsabilidade, todos tendo a responsabilidade legal, aí sim, essa cooperação técnica ganha força para que seja cumprida. Essa meus pontos de preocupação em fazer uma cooperação técnica fora da lei de segurança de barragem, ou deixar apenas um empreendedor oficialmente lá na segurança de barragem para cada barragem. E também ganhar força nessa cooperação técnica, uma vez que todos iam ter uma porcentagem de responsabilidade como empreendedores. Então, assim, eu acho muito válido, a gente apoia essa cooperação técnica, porém eu acho que tem que ser algo muito mais discutido para amadurecer mesmo, e chamar o setor da ANA de segurança de barragem e da parte de segurança de barragem para discutir isso mesmo, a questão da lei. E, por fim, parabenizar o Hilder pela iniciativa. Assim, tá realmente uma discussão bem ampla e necessária. Tá. Mais alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém da indústria, do Consul? Não? Bom, você traz uma questão muito relevante, né, Hudson? Que é a questão do empreendedor, na verdade, do responsável. Vamos mudar o nome aí dos bois do responsável pela barragem, né? O entendimento de que o empreendedor é o dono da barragem, né? Esse é um entendimento talvez mais pacificado, talvez. Tá? Ele é mais pacificado, né? Tá? Até porque ele é mais objetivo. Acho que mais objetivo. Ou seja, tem ali claramente quem construiu, né? Aquela construção foi outorgada por alguém, né? Se não foi outorgada, há registro de que o empreendedor é aquele, ou seja, ele construiu, ele assume o risco, né? Então, há esse entendimento. O entendimento sobre empreendedores múltiplos,
é algo ainda a ser debatido, eu concordo contigo, tem que trazer aí os atores, mas vai depender também dessa questão do marco hídrico, né, Hudson? Não sei se está acompanhando dessa proposta de lei do marco hídrico, que vai interferir nisso, que cria a figura dos beneficiários da infraestrutura, entendeu? E o reservatório de uso múltiplo ele é complexo. Tem, né, grandes usuários, tem pescadores que são usuários, né? Então, essa questão mas foi bom você ter trazido, porque aí eu vou, na sequência, eu vou pegar o pessoal da segurança de barragem da ANA, levar essa discussão para eles, tá? Porque e o pessoal da segurança de barragem da APAC, porque, na verdade, essa barragem é uma barragem sob a supervisão da APAC, né? O rio é estadual, então, consequentemente, é o Felipe, né, ali que cuida disso, né? Então, acho que a gente pode fazer essa discussão aqui, APAC-ANA, antes de voltar para vocês. Mas, de toda forma, eu estou pensando sobre o ponto de vista de estratégia e de cooperação, tá? A rigor sempre foi assim, né? Sempre foi o governo federal que construiu e manteve. Existe uma cultura, não é isso? Nas obras construídas pelo DENOX, né? Então, essa cultura faz com que os demais usufruam da infraestrutura, mas não participem da sua, não cooperem para cuidar dela. Então, vamos supor que se a gente caminha nesse sentido, de que o empreendedor continua sendo o DENOX, e como você muito bem colocou, é o seguinte, o risco é do DENOX, tá? As cooperações são de parceiros, tá? Isso me parece, tá? Eu estou aqui fazendo um brainstorm, tá? Isso me parece que ele é muito mais favorável à cooperação do que uma situação em que você chama alguém para comprar uma coisa para você e já fala o seguinte: olha, eu quero que você me ajude e a partir dessa sua ajuda você vai se tornar responsável, entendeu? Então essa parceria aí, digamos, esse conjugado ajuda e responsabilidade, com certeza vai criar muitas dificuldades a esse tipo de processo ir à frente para todos, né? Então, eu vejo nesse sentido, eu vejo o seguinte, eu acho que é mais simples de que as coisas continuem sob a responsabilidade do risco do DENOX e que os parceiros fiquem, diríamos, classificados como parceiros e não como responsáveis, né? Essa é uma questão para tentar a fazer esse processo andar. A segunda questão é a questão relativa à capacidade de intervenção. Nós tivemos vários problemas de barragens que romperam com particulares, tá? E você sabe que lá na lei fala o seguinte, que se um particular não tomar as providências, o governo pode fazer, executa e depois cobra do particular. Mas isso é um imbróglio. Isso é um imbróglio, isso aí é algo assim, complicadíssimo ainda para operacionalizar, né? Isso já aconteceu conosco lá no Ceará, de rompimento e tal, né? Então, eu acredito o seguinte, que tendo em vista até a necessidade de atuação rápida e com, às vezes, com uma quantidade de recursos maiores, né? Que colocar isso nas costas do governo federal é muito mais razoável, entendeu? Porque o risco é pequeno, como você falou. Mas se acontecer, pode gerar um dano absurdo em que um particular pode não, né, não ser capaz aí, não ter condição de arcar com isso. Então, eu acho que essas questões a gente discute aqui, avalia, né, para poder aí de repente mandar isso por escrito para vocês. Qual que é o entendimento da APAC e da ANA com relação à responsabilização ao empreendedor, para que vocês fiquem tranquilos no sentido de proporem uma cooperação, entendeu?
sabe? Eu acho que a questão é de... Ou seja, eu sou muito pragmático, viu, Hudson? A minha questão, e aí a questão é assim, existe um problema, a barragem está lá com problema, pode dar problema, pode romper, se romper vai cair em cima da Compesa, entendeu? A estação de tratamento de água da Compesa vai embora, junto com a barragem, entendeu? Aí vai, você imagina, se um rompimento ali naquela situação ali, vai ser um problema enorme para quem está jusante, né? Então, já que tem essa possibilidade, mesmo que seja pequena, vamos tentar ajustar, resolver, né? E viabilizar. Entendeu? Então, é algo de mínimos. Mas foi muito bom você ter colocado isso. Acho que eu vou fazer uma consulta aqui. Não sei qual o entendimento da PAC, mas a gente já viu da Ana e depois vê também a. Tá? Entendo. E não, mas eu apoio a cooperação técnica e principalmente para as atividades que a Compesa tem afinidade e tem experiência. Como eu falei, na parte de tubulação, registro, a própria operação. É muito importante, mas o que eu estou enxergando é que também, como sendo um dos maiores empreendedores do Brasil, eu estou com barragens de usos múltiplos. Eu vou citar 3, que é de Carpina, Tapacurá e Goitá, que são de contenção de enchentes. O principal uso é contenção de enchentes e a gente é um empreendedor. E eu estou gastando nessas 3 barragens 4 milhões. 4 milhões. Estou em 4 milhões em projetos, junto com o Ministério do Desenvolvimento, para fazer o projeto de recuperação, inclusive o hidromecânico, que pouco a gente tem interesse no hidromecânico, porque a gente quer mais que ela enche, não quer. Mas a gente tem que cumprir a regra da contenção de enchente, que é o outro tipo de uso. Então, assim, eu queria levantar isso para não dizer assim, não, a gente pode resolver do Pedro Moura Júnior, mas são mais de 17 mil barragens, né, no Brasil cadastradas e mais uma porrada que não tem cadastro. Então, assim, levantar isso para uma esfera maior, para o assunto, para a lei, para a gente estudar, para poder atuar em termos gerais e não pontual em uma barragem. Eu entendi. Bom, nós vamos levantar isso. De toda forma, a gente precisa fazer alguns encaminhamentos aqui. Então, um encaminhamento é que a gente efetivamente se manifeste aí sobre o empreendedor. Na verdade, isso aí tem a ver mais com a APAC, mas eu vou levantar essa questão aqui dentro da ANA, a gente se articula com a APAC para que a APAC se manifeste sobre isso, quem é efetivamente o empreendedor e quais as responsabilidades do empreendedor, né? Tá? Segundo, que aí eu queria ver com o Denox, né, com relação ao detalhamento de ações para que fique assim mais facilmente quantificável, né, Alexandre, né, como que cada uma dessas parcerias poderia se dar, entendeu? Então, você propõe alguma coisa, Alexandre? A gente trabalha junto ou de repente o Hudson coopera conosco? A gente pode fazer aqui um tripartite aqui com PESA, Denox, Ana, para poder aí tentar detalhar esse plano de trabalho, e aí a gente, com esse detalhamento, aí fica mais fácil para todo mundo aí saber qual que seria a parte que cabe a cada um. O que vocês acham? Eu acho isso necessário, Wilde, essa tripartite aí, essa contribuição, porque, como a gente falou, um dos engenheiros que a gente tinha, o único engenheiro civil que a gente tinha, é o Marco George, ele também está no processo de aposentadoria, e ele estava nesse processo dessa visita, que teve esse incidente com ele, esse acidente, na verdade, com ele, acidente de trabalho, estava fazendo um levantamento sobre alguns quantitativos de serviços necessários à recuperação de barragem a partir dos relatórios de inspeção. Ou seja, a gente está com esse desfalque e que a gente vai precisar dessa colaboração aí conjunta. E aí a minha sugestão é a sua, assim, concordo
fazer essa participação de colaboração de 3 instituições ou até outras mais. Alguém mais? Você topa, Hudson? Você que já está enfronhado nesse negócio aí? Colaborar conosco aí no detalhamento disso? Claro, claro. Eu estou entusiasmado com essa cooperação. Acho que é isso. Pelo contrário, eu pretendo avançar para as demais barragens também. Porque eu acho que, apesar de a sua colocação de questões gerais ser relevante, mas você sabe, se não tiver um projeto piloto, fica difícil. Então, a gente está à disposição, sim. Embora a minha equipe seja pequena, para o número de barragens que a Copesa já tem, já me dá bastante demanda, mas, claro, sim, pode contar com a gente, sim. Acho que a gente tem que sentar e... Eu acho que tem que sentar presencialmente, Alexandre. Tecnicamente mesmo, sentar, puxar planilha, sair preenchendo junto e apresentar já esse fechamento dessa operação. Vamos fazer isso. Vamos. Ok. Bom, então, senhores, vamos lá. Eu acho que o que nós tínhamos para tratar, assim, né, com relação à alocação de água, já tratamos, com relação a essa questão do acordo de cooperação, aí a gente já deu alguns encaminhamentos, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Tem mais algum ponto que ficou aí, algum da reunião anterior, que alguém lembre? Não. Não? Eu vou, é o seguinte, nós fizemos aqui o encaminhamento para vocês, né, do termo de alocação de água, que eu vou ter que adaptar a essa situação que foi aqui colocada nessa reunião, tá? Com aqueles cenários e aqueles encaminhamentos, tá? Nós tínhamos colocado aqui no termo de alocação algumas questões, mas elas ainda ficaram provisórias. Então, você está visualizando aí o termo de alocação? Está visualizando, gente? Sim, de acordo. Ok, maravilha. Tá, então, esse termo de alocação, a gente vai, então, fazer o complemento aqui, o ajuste, né? Essa vazão aqui do Bituri passa a ser 214 para a questão da Compesa, né? A questão aqui da Compesa do Pedro Moura Júnior passa a ser 152, a vazão máxima, né? Mas tem uma série de questões que nós combinamos aqui e que a gente vai ainda avançar nessa redação, tá? Em especial, essas questões relativas ao tabocas, né? Mas eu já tinha colocado aqui o monitoramento da adutora de água potável para Serra do Vento, impedindo perdas e furtos, Compesa, com a colaboração aqui do cônsul, né? Que foi solicitado aqui que o cônsul fizesse uma notificação informando das verificações que já foram feitas, né? A questão da área de abrangência do cônsul ficou aqui, né, Francisco? Acordado que vocês vão avançar com essa discussão aí, via a PAC e Conselho, né? Esse instrumento de cooperação para a operação da barragem, eu vou reescrever isso aqui, colocando essas duas questões que foram colocadas pelo Hudson, tanto a consulta sobre a responsabilidade, quanto com relação ao detalhamento do plano de trabalho, nessa parceria ANA, eu vou colocar também a PAC, ANA, PAC, Denox e Compesa, né? A questão do funcionamento, do aumento da capacidade, né, do Belo Jardim para 250 litros, isso aí a Compesa já nos apresentou e nós vamos oficiar a Compesa sobre o cronograma de execução. Wilde, Pois só não, um momento. O item 2.4, informação sobre o funcionamento da derivação de água jusante, realmente ela está operando, viu? E tem um medidor e a gente faz a cobrança do Grupo Moura, dessa água, viu?
Ah, tá. Pois é. Então, do item 2.4, ok? é porque eu ia em seguida para ele, né? Para esse ponto. Não, porque como Então, você pulou, né? Eu achei que tinha omitido. Tudo bem. Não, mas tudo bem. Mas isso aí, então, nós vamos pedir, o Sérgio, que essa informação do volume. Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Essa informação do volume que está sendo retirado seja informado, porque, a rigor, o Grupo Moura está tirando, então, água do Bituri, porque é a mesma saída, é água bruta, né? Tá? Por intermédio de uma outra derivação. Não, mas o pessoal falou aí, né? Que eles estão. A água deles é uma parte Compesa, outra parte é a outorga deles, né? Eles estão trabalhando para ficar só na Compesa. Isso que ele falou. Entendi. Mas, Ítalo, só me esclarece, então. Ítalo, você está me ouvindo? Sim, então sim. Tá, então vamos lá. Porque hoje o Grupo Moura tem duas saídas. Tem aquela bomba que fica ali junto com as outras bombas e tem essa saída lá da tubulação de fundo do reservatório, tá? Não é isso? Certo. Tá. É aquele valor que vocês estão nos informando para o Declara Água, ele é o valor que está saindo da bomba superficial, não é isso? Isso. Tá, pois é, porque essa água que você fala que é a Compesa que está fornecendo, na verdade, é uma água que está saindo do mesmo lugar, entendeu? Então, ela precisa ser adicionada. Mas ela tem uma conta e um medidor específico. Não, então, tudo bem. Se você quiser que a gente compartilhe a nossa conta mensal que a gente tem com a Compesa, onde eles enviam para a gente o consumo mensal, a gente pode fazer isso também. Não, entendi, mas é só pensa comigo aqui. A água está saindo do São dois Bituri. abastecimentos diferentes, tá? Um abastece uma unidade Fabril nossa, que a gente chama de unidade 1, a matriz, e outro abastece o nosso complexo industrial Serra do Gavião, que fica um pouco mais afastado. Tá bom. Não, a gente está aqui só querendo conhecer cada vez mais para poder gerenciar melhor, entendeu? Então, ou seja, nós precisamos saber quanto que a Moura tira do Bituri. Se ela tira via Compesa, ou se ela tira diretamente, isso não faz diferença, entendeu? As duas saídas são usos da Moura e não são usos da Compesa, entendeu? Tá? Então, nós precisamos que isso seja informado também, mesmo que seja via tubulação da Compesa. Tá? Ok. Aí você quer que a gente informe de que forma? Pois é, eu vou passar um e-mail para você, vou ver exatamente a melhor forma, tá? Porque isso aí é uma saída da Compesa que está sendo derivada antes, né? Então, aí eu não sei agora exatamente o procedimento, mas eu te informo, tá bom? Beleza? Bom, então vamos aqui. Então, e ficou aquela questão, né, do Tabocas, que eu vou ter que escrever aqui de alguma forma, porque hoje, o que está escrito aqui? A captação da Compesa no Tabocas deverá manter defluência mínima a jusante para atendimento aos usos múltiplos, conforme definido pela APAC. Então, o que nós acordamos foi que estaria interrompida a captação da Compesa para Belo Jardim, mas não para a Serra do Vento, e que essa interrupção, se a Compesa não tiver condições operacionais de suprir essa deficiência, ela justifica e continua a fazer, e, por outro lado, a APAC vai proceder aí a formulação, né, de um regulamento normativo para o Tabocas. Então, isso aqui eu vou ter que reescrever da forma como eu estou falando aqui, foi a discussão que a gente teve, né? Tá? Bom, então eu vou reescrever isso, mando para todos, para que a gente tenha aí isso mais rapidamente aí formalizado, tá? E eu acho que era isso, né? Acho que fechamos aqui, demoramos um pouco, mas eu acho que as discussões foram muito importantes, né? Muito importantes aí.
Eu queria saber de vocês se tem mais algum complemento. Podemos encerrar? Né? Perfeito, perfeito. Podemos encerrar. Sérgio, Jorge, Alexandre, Edilson, Por tudo mim, bem? tudo bem, tudo bem. Só uma observação. À tarde também vai ter outra reunião, às 14h30, é sobre isso. Às 14 é sobre Jucazinho. Jucazinho, tá bom. Eu, infelizmente, vou ter uma reunião agora à tarde. Eu vou deixar que Alexandre fique me representando, porque eu vou passar para ele o que a gente tem sobre Jucazinho. Eu já passei, inclusive, para ele, né? Realmente, o serviço lá foi terminado, aquela obra. A obra, eu posso até adiantar aqui, mas Alexandre vai explicar melhor. Ela foi para fazer, assim, revestimento do sangradouro e poço de alívio, com injeção para fechar o fechamento dos problemas que haviam lá, né? Então, basicamente, foi isso, já está concluído. Estão fazendo lá 2 furos lá no maciço, mas é coisa que é termo de obra, não só no acabamento. Tá bom? Então, mais tarde, eu deixo Alexandre com os senhores. Tá bom, muito obrigado, Edilson. Então, eu agradeço mais uma vez aí a colaboração de todos, né? Desejo aí a todos aí um ótimo final de dia, né?